A Ediane escreveu: quando é feita uma injustiça com a gente, como sair da energia do rancor e da raiva? É uma pergunta, né? Deixa eu ver se eu entendi. Quando é feita uma injustiça com a gente, aí você guarda mágoa e sente raiva. Como liberar? Uma forma, Ediane, que funciona, o que eu vou falar funciona. Você precisa ver que por trás dessa raiva e desse rancor tem uma tristeza. Essa tristeza já estava em você. Então você precisa se perguntar: como eu posso cuidar de mim? Quando você sente raiva e rancor, e eu senti rancor, mágoa por muito tempo, quando eu falo muito tempo, pelo menos 20 anos, eu guardei mágoa, então eu falo também por experiência. Quando a gente sente rancor, ou mágoa, ou ressentimento e raiva, a gente está colocando o foco na outra pessoa. É como se você quisesse se vingar da pessoa ou se proteger de deixar a pessoa fazer de novo o que te magoou. Faz sentido, né? Só que esse foco, enquanto estiver no outro, não te ajuda. O que você precisa fazer e você pode fazer agora, se você quiser. E se você fizer agora, você já pode sentir a mudança. Traz o foco para você. Observa, por trás dessa raiva, como que você está se sentindo? Tem uma tristeza? Tem uma decepção? Tem uma frustração? Reconhece, o que está aí? Experimenta respirar e experimenta dizer para você mesma, para o seu emocional, que está tudo bem ficar triste. Que foi uma injustiça, mas você está com você. Independente da injustiça que foi, agora você cuida de você. Eu quero mostrar que existe o lado racional e o emocional. O lado ferido é o emocional. O lado que guarda rancor e sente raiva para se proteger é o racional. Não é que o racional sente raiva. O racional tem julgamentos que mantêm a raiva. O racional, o pensamento, tem julgamentos que mantêm o rancor. Para eu desfazer esses julgamentos que mantêm a raiva e o rancor, eu preciso cuidar da tristeza. Eu estou mantendo a raiva e o rancor para não sentir a tristeza que está em mim. Eu não deixo de ter a tristeza porque eu estou focando na raiva. Então, se você olhar para a tristeza por trás do rancor e da raiva, e aí você faz isso que eu estou te dizendo. Você diz: bem-vinda, tristeza. Agora eu te vejo. Eu estava te ignorando porque eu não sabia lidar com você. Dói muito, é difícil. Foi muito doído. E se vier choro, chora de olhos abertos e respirando e dando acolhimento para você, dizendo: tá tudo bem, eu posso sentir. Se você fizer, Ediane, agora o que eu estou te falando, como experiência, não sei se você consegue, porque às vezes, quando a gente está no rancor e na raiva, a gente está muito na mente. O que eu estou te dizendo, você precisa fazer no sentimento, na experiência, no corpo. Mas se você conseguir deixar de lado a raiva e o rancor e entrar em contato com a tristeza, se você fizer isso que eu estou te falando, na hora muda. E se você fizer, escreve abaixo o que aconteceu depois. Que aí eu comento alguma coisa a mais. O portal da mente, lei do retorno. Todos irão pagar antes de deixar este planeta. Faz sentido. Chamam de karma também, portal da mente. Às vezes o pagamento já é na vida, já é no momento. Aí Diana escreveu: tristeza e decepção com o pai do meu filho, que foi embora. Então, aí, Ediane, você precisa cuidar dessa tristeza. O fato de o pai do seu filho ter ido embora traz uma tristeza. Daí você precisa cuidar dessa tristeza. Boa noite, Eliane, bem-vinda. Hoje começou mais cedo porque eu preciso terminar mais cedo. Então, lá pelas 6h20, encerro. Começou há 15 minutos, mais ou menos. Entendeu, Ediane? Ó, a tristeza e decepção com o pai do filho que foi embora, certo? Então você precisa se perguntar: como eu cuido de mim? Essa tristeza normalmente já está na gente desde a infância. A tristeza que eu tenho que lidar hoje já está comigo desde a infância. E aí, a tristeza já está comigo desde a infância. Então eu preciso cuidar da tristeza.
Ediane, você chegou a tentar o que eu propus? Você conversar com a sua tristeza ou você não sente que agora seria um bom momento? Se você sentir que pode fazer isso, experimenta conversar com a sua tristeza e nessa conversa com a sua tristeza, diz para ela que ela é bem-vinda. A tristeza é o que o eu emocional sente. Às vezes, Ediane, falando do tema da aula de hoje, a aula de hoje é sofrer por lealdade. Às vezes, essa tristeza faz parte desse sofrimento por lealdade. Sofrimento é o que a gente sente quando a gente não aceita a tristeza. Sofrimento é a nossa reatividade a alguma coisa que está acontecendo. Quando eu sou reativo a alguma coisa que está acontecendo, eu causo sofrimento para mim. Se eu dialogo com a tristeza, reconhecendo que foi difícil, é difícil, não é negar que é difícil, é aceitar que é difícil, aceitar que foi difícil, mas que você está com você, que você cuida de você. E tem mais uma coisa também. Às vezes, Ediane, quando você fala que você tem a tristeza e a decepção porque o pai do seu filho foi embora, às vezes é como se você culpasse ele por ter ido embora. O que eu estou dizendo é assim, ó, ele foi embora, isso você percebe como ruim, certo? Experimenta, pode não ser fácil, olhar assim, o que pode ter de positivo pelo fato dele ter ido embora? Qual que é o positivo? Se você conseguir conectar com o fato de que tem algo positivo também, isso ajuda a lidar melhor com o que você sente. Conectar com o que tem positivo também não é ignorar o negativo. É deixar de olhar só para o negativo. Então, tem o sofrimento, a decepção, a tristeza, porque o pai do seu filho foi embora. Mas qual é o positivo? O positivo é que tem o seu filho. Imagina, você fica na tristeza porque o pai do seu filho foi embora. E o positivo de ter o seu filho? É como se, muitas vezes, a nossa mente foca só na experiência negativa. E aí você não vê o bom que está disponível. Isso é um sofrimento e isso afeta outras relações. E pode ser que, por não cuidar dessa tristeza, isso afete relações futuras. Na verdade, se você cuidar dessa tristeza, você tem uma relação diferente numa próxima relação, por exemplo. A nossa relação com a nossa tristeza é algo aprendido em família. Isso encaixa nessa lealdade que eu estou me referindo. Eu estou falando sobre uma lealdade invisível, uma lealdade emocional. Essa lealdade emocional é sentir o mesmo que os pais sentem. É sentir o mesmo que os avós sentiram, e sem saber. Às vezes na família tem essa tristeza. E a tristeza vem lá da infância. Daí, quando essa tristeza vai para uma relação, é quase como se a gente atraísse a rejeição ou o abandono. Nesse caso, seria o abandono, né? Quando você fala, Ediane, quando você fala que o pai do seu filho foi embora, é um abandono, certo? Aí a questão pode ser que algo para cuidar disso, olhar positivamente para isso, seja olhar para a dor do abandono. E perceber que talvez você também se abandone algumas vezes, por não cuidar do eu emocional. Aí você dá esse cuidado. O sofrimento por lealdade é quando a gente se mantém ou atrai. Quando eu falo mantém, parece que é intencional, parece que eu quero me manter em sofrimento. Só que eu posso estar em sofrimento sem saber que eu estou me mantendo nele. Quando sou eu que me mantenho no sofrimento e eu nem quero ver isso, é isso que eu chamo da lealdade. Eu estou me mantendo em sofrimento, porque se eu quero resolver o que eu estou sentindo, eu vou buscar mudar. Eu vou estar aberto a possibilidades de mudar. Eu vou colocar o meu objetivo como principal. Mas e quanto a pessoas que passam sofrendo muitos anos, sem vontade de resolver? Recentemente eu conversei com uma pessoa que falou que faz terapia há 20 anos, mas que guarda muitas mágoas em relação aos pais.
e todo o tempo a pessoa só afirmava tudo que os pais não fizeram, ou fizeram que ela não gostou, ou que não era para fazer. Isso é mágoa. Quando eu perguntei, olha, isso, eu estou ouvindo que existe muita mágoa aí dentro. Aí a resposta foi, não é mágoa, é trauma. Pode ser trauma também, mas a pessoa está usando o trauma como uma pessoa que está magoada. Nessa forma, a pessoa não quer resolver. Esse é um exemplo de lealdade na dor. Possivelmente, os pais, os dois ou um deles, também têm a mesma dor. E por conta da mesma dor, que a relação foi como foi. Aí essa pessoa pega as dores dos pais, só que ela acha que se culpar os pais vai mudar alguma coisa, mas não vai. No fundo, a vontade da pessoa é receber amor dos pais. Só que existe toda a dor que impede. Enquanto a pessoa só fala da dor, de não ter recebido cuidado, de ter sido cuidado por outras pessoas, enquanto a pessoa só fala da dor, ela não está aberta a mudar. E essa mesma pessoa falou que faz terapia há 20 anos. Não tem nada de errado, ela pode usar a terapia para se ouvir, para ser cuidada. Tá tudo bem também. Não tem nada de errado com isso. O que eu estou dizendo é que quando a nossa fala é focada em dizer tudo que foi ruim, tudo que a pessoa que magoou a gente fez ou deixou de fazer, quando esse é o foco, isso já é a mágoa. E eu curioso, eu encerrei a conversa, eu parei a conversa, que já estava no final do tempo disponível, porque a pessoa continuava insistindo. E quando eu falei, olha, eu estou ouvindo que tem mágoa aí, a resposta foi, não, não é mágoa, é trauma. Eu pensei, bom, então existe ainda muita energia para culpar os pais. Enquanto a gente está culpando os pais, a gente está magoado, ressentido. Daí não tem como mudar. Só muda, a gente só muda se a gente cuidar da gente. Enquanto eu estou culpando a pessoa, enquanto eu estou culpando alguém na minha família, não importa quem seja, enquanto eu estou culpando alguém, enquanto eu culpo, eu não cuido de mim. Eu preciso olhar para a minha tristeza. Enquanto eu culpo o outro, eu estou fugindo da minha tristeza. Usando a raiva. É a raiva que me alimenta para culpar o outro. E para me ver como vítima. Eu só posso mudar se eu cuidar de mim. E para cuidar de mim, eu preciso ter um olhar de autorresponsabilidade. Enquanto eu fico na posição de o outro fez, o outro é o culpado, essa posição é da vítima. Enquanto eu me mantenho na posição da vítima, eu fico em sofrimento. E esse sofrimento é a lealdade. A lealdade ao sofrimento dos pais. Os pais também estão em sofrimento. Possivelmente por eles estarem em sofrimento que eles não estiveram disponíveis. E aí a pessoa ainda completou, falando mais de problema dos pais. Aí eu entendi, bom, não é o momento, essa pessoa nesse momento não está disponível para mudar, porque para mudar, e quando eu falo para mudar, eu estou dizendo que a mudança pode acontecer no tempo de uma sessão de 50 minutos. Então, essa pessoa que eu estou dizendo, ela disse que faz terapia há 20 anos. Eu estou dizendo que esse tema que ela estava reclamando, se ela quiser e estiver disponível para olhar para ela e olhar para a dor que ela sente, é que aí precisa ter essa predisposição. Quando tem essa predisposição, a mudança já acontece no momento. E ela vai acontecendo momento a momento, experiência a experiência.